Bom, vamos ao nosso simulado de hoje então e testar os nossos conhecimentos da nossa aula de combate a incêndio de hoje. Agora fiquem atentos para as respostas, não precipitem, tá? Vamos então testar o nosso conhecimento aqui, lembrando que esse simulado é exclusivamente para a aula de hoje de combate a incêndio. Bom, primeira pergunta. Comburente é todo elemento que, associado quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O comburente mais facilmente encontrado na natureza é: primeira pergunta, oxigênio, calor, nitrogênio, hidrogênio? Então, a resposta aqui, nesse caso, nós testaremos aqui. Foi falado lá, o comburente faz parte do triângulo do fogo, tirando uma daquelas partes, pode ser tanto o comburente como o oxigênio. Vamos ver se está certa a resposta. Oxigênio, então, está aí. Primeira resposta, então, já não tem desculpa se cair essa pergunta e errarem na prova, tá ok? Segunda pergunta. Os incêndios em locais de difícil acesso são combatidos através de... Também falei aqui sobre isso. Aqueles incêndios que acontecem em lugares de difícil acesso, existe um sistema de combate ao incêndio, de extintor de incêndio naquele lugar. E esse sistema é conhecido como sistemas fixos de geração de gás, sistemas móveis de pó especiais, sistema fixo de agentes extintores, sistemas acoplados a redes de incêndio. Eu diria que seria a letra C. Será que está certo? Letra C. Então, são um sistema fixo de agentes extintores usados realmente para combater incêndio em lugares de difícil acesso. Tá ok? Vamos então à nossa terceira pergunta do nosso simulado de combate a incêndio. Os sistemas fixos de combate a incêndio são, aí vem aqui, sistema com mangueira e esguicho, sistema acoplado a redes de aguada, a que tem maior tonelagem, ou seja, maior porte de tamanho, sistemas existentes apenas em navios de grande porte. Ou seja, somente os navios de grande porte podem ter o sistema fixo de combate a incêndio? Será que a letra D, somente navio, nesse sistema só pode ser usado em navio de grande portes? Então, está aí a resposta, somente navio de grandes portes. Eu devo ter a bordo sempre um extintor portátil. Tá? Eu tenho que ter a bordo todas as embarcações, dentre a classificação das embarcações de médio porte para frente, elas são dotadas, na própria exigência de dotação de material, elas têm que ter um extintor portátil. Então, eu devo ter esse extintor portátil sempre que tiver em bom estado de conservação visual, ele tem que estar em bom estado de conservação visual, em um número determinado de acordo com a lotação da embarcação, conforme a quantidade de pessoas eu tenho que ter certo número de extintores, com as revisões anuais dentro da validade, próximos aos convés principais. Então, qual seria a resposta? Eu devo ter a bordo sempre extintores portáteis, em bom estado, em número determinado, ou com as revisões anuais dentro da validade, ou próximo ao convés principal. Eu diria... Todo extintor tem uma validade e ele anualmente ele passa por revisões, né? Nós chamamos revisões anuais. Então, eu vou na letra C. Letra C é isso aí. Ele tem que ter a revisão anual dele ali para poder ter a eficácia na hora de nós combatermos incêndio. Se nós deixarmos passar aí a validade, não recarregar e verificar, na hora que for utilizar, ele não tem nenhuma eficácia, tá ok? Bom, vamos à pergunta seguinte, tá aqui. Podemos improvisar para apagar incêndio na falta de extintor portátil. O que nós podemos improvisar para extinguir um incêndio aí, se nós não tivermos um extintor portátil a bordo? Ou também...
qualquer que seja o ambiente, tá? Eu vou improvisar baldes de águas, cobertores de fibra sintética, madeiras ou qualquer líquidos a bordo. Claro que essa pergunta aqui, ela é uma pergunta assim, ele falando que eu posso apagar incêndio, mas aqui eu tenho que classificar também os incêndios. Não são todos os incêndios que eu vou usar água, baldes de água, né? Mas eu vou considerar aqui que seria um incêndio da classe A, tá? Então eu usaria aqui cobertor? Não. Madeira? Não. Madeira é combustível. Qualquer líquido disponível a bordo pode ser um combustível também, tá? Então eu usaria baldes de água aqui para extinguir. É isso aí, tá? Os extintores portáteis devem ser arrumados como que eu devo arrumar os extintores portáteis? Locais fechados e seguros? Não, porque quando eu for ter necessidade, ele está fechado, está seguro ali, não é isso. Paióis de materiais atrás de equipamentos pesados? Não. Se eu precisar dele com urgência, como que eu vou pegar ele com material pesado na frente ali? Não tem como. Locais de fácil acesso e de risco de incêndio? Aí sim, é um local de fácil acesso e um local que tem risco de incêndio. Locais de acesso restrito da embarcação? Não. Então, eu ficaria aqui com a C, locais de fácil acesso, ok? Bom, vamos agora à próxima pergunta. Eu estou na popa da embarcação e vejo sair fumaça no console de navegação. Qual extintor portátil eu deveria usar? Console é onde fica a parte eletrônica, a parte elétrica da embarcação, tá? Então, se eu estou na popa, que é a parte posterior da embarcação, e vejo pegando fogo no console da embarcação, onde fica ali a navegação, fica ali os equipamentos eletrônicos, claro que eu vou já identificar que eu não posso usar água para jogar ali. Eu vou usar o quê? Espuma, não é um líquido. Eu vou usar CO2, apaga incêndio da classe C. Então, seria aqui a B. Isso. Se é B, material elétrico energizado, está pegando fogo naquele momento, eu vou extinguir com o agente extintor CO2 que extingue incêndio da classe C. Tá ok? Atenção nessas perguntas na prova, caso apareça. O extintor de água deve ser utilizado no combate a incêndio em classe A. Nós lembramos disso aí. Classe A são combustíveis sólidos. Então, equipamento de rede elétrica? Não. Líquidos inflamáveis? Não. Materiais sólidos inflamáveis? Sim. Paióis de tinta? Não. Então, a água eu extingo material sólidos inflamável. Letra C. Isso. Vamos à próxima pergunta. Os agentes extintores são... Nós acabamos de falar aqui, quando estava dando aula de combate a incêndio, sobre o que são os agentes extintores. Agentes extintores, para nós ganharmos tempo, nós temos aqui substância que auxilia no controle de vazamento de bordo? Não. Substância que extingue incêndio? Pode ser. As substâncias que alimentam as chamas? Não. As substâncias que formam um lado do triângulo do fogo? Não. O que é correto ficaria com são agentes extintores, são substâncias que extinguem incêndio. Essas substâncias nós vimos lá, que pode ser espuma, pode ser água, pode ser espuma, pode ser pó químico, pode ser o CO2. São substâncias que extinguem incêndio, tá ok? Então, isso aí são agentes extintores, substância que extingue incêndio. Próxima pergunta, então, eu ficaria com a letra B. Vamos ver se está certa? Letra B, resposta certa. Bom, próxima pergunta. Todo material capaz de entrar em combustão, tais como? Todo material capaz de entrar em combustão. Todo material, né, que pega fogo ali. Quais são? Comburente? É o oxigênio. Combustível? Reagente? Oxigênio? Não. Então, todo material capaz de entrar em combustão só pode ser
os combustíveis. Agora sim, se o combustível estiver aliado ao oxigênio, também o calor, a temperatura de ignição, vai entrar em combustão. Ótimo. Próxima pergunta. Nós temos aqui essa pergunta aqui. São cuidados que devemos ter com os extintores de CO2? Eu falei isso lá atrás, o cuidado que nós devemos ter com eles. Não sei se vocês vão lembrar. Mas vamos lá. Primeiro cuidado, evitar dirigir o jato diretamente nas chamas para não agitá-la. Não. Evitar utilizar equipamento energizado e ter cuidado ao inverter a posição. Não. Evitar o contato direto com o jato, do jato com a pele e os olhos. Olha. Verificar o nível do agente extintor abrindo a tampa e evitar segurar o difusor para que não haja. Não. Então, esse agente extintor, nós temos que ter cuidado com ele justamente com isso, tá? É não direcionado, nós temos cuidado com os nossos olhos e com a nossa pele, com o jato direto na pele ou nos olhos. Então, seria a letra C. Evitar contato direto aí na pele e com os olhos, o CO2 pode ter esse problema aí, tá ok? Bom, vamos lá, próxima pergunta. Combate ao incêndio é muito auxiliado quando? O combate ao incêndio é muito auxiliado como? Agitando as chamas do local e cercamos com barreira. Como que eu posso combater, auxiliar para combater o incêndio? Agitar as chamas e cercando as barreiras, removendo para longe o material inflamável e resfriando no local mais próximo, jogando o material sólido sobre as chamas, espalhando-os em grande área? Não. Abrindo as portas, escotilhas e vigias e deixamos ventilar o ambiente? Será que é? Devemos remover para longe o material inflamável e resfriando os locais próximos? Ou nós vamos abrir as portas, escotilhas e vigias e deixamos ventilar o ambiente? Pode existir aí uma dúvida nesses dois aqui, tá ok? Bom, remover para longe o material inflamável e resfriar os locais próximos seria uma boa resposta. Abrir as portas, escotilhas e vigia e deixarmos ventilar o ambiente também. Vamos ver A, B e depois nós veremos a D. A B. É isso aí, é isso aí. Se nós tirarmos todo o material inflamável que está próximo ali daquele incêndio para bem longe, tá? E nós resfriarmos os locais próximos, como que nós faremos esse resfriamento? Jogando água. Tem um incêndio ali. E ocorre o quê? Que eu tenho ali um material inflamável, eu tenho ali, sei lá, diversos galões de querosene, diversos galões de óleo diesel, o fogo está acontecendo no local próximo. A primeira providência que eu tenho é tirar esse material e o ambiente próximo eu vou resfriar para abaixar a temperatura, o calor ali, para que aquele fogo não expande, tá? Então seria isso. Se abrir porta, janela, escotilha e vigia e deixar ventilar o ambiente, eu estou jogando oxigênio ali dentro. Então não é essa aí a resposta, tá? Bom, ao analisarmos a próxima pergunta, ao analisarmos os combustíveis sólidos, podemos dizer que isso aqui é uma pergunta bem complexa e que nós precisamos atentar essa pergunta caso ela caia na prova, que nós não temos noção do que cai na prova, porque não temos acesso à prova, mas conhecemos em parte aqui um pouquinho de combate a incêndio que dá para passar para os senhores. Bom, analisando os combustíveis sólidos, podemos dizer que quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão. Fragmentar, quanto mais rápido ele se desfaz, fragmenta, ou seja, desfaz, maior será a velocidade da combustão. Ele está fazendo rápido, está pegando fogo mais rápido, ele está se desfazendo e a combustão é mais rápida. Quanto menor a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão. Ele está menor, está desfazendo ao pouco e vai aumentar a velocidade da combustão? Eu acho que não.
Quanto maior a fragmentação do material, menor será a velocidade da combustão. Aqui está falando, quanto menor a velocidade será maior. Quanto maior a fragmentação, menor será a velocidade. Também não. Quanto maior a fragmentação, ou seja, ele queima rápido e será menor a combustão. Também não. Quanto maior a velocidade da combustão, será menor a fragmentação do material. Não. Eles trabalham paralelo. Conforme a fragmentação mantém ali, se ela é maior, a fragmentação é maior, evidentemente que a combustão é maior. Não tem essa disparidade. A fragmentação é menor, a combustão é maior. Elas trabalham paralelas. Então, se são paralelas, então, quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão. É isso aí, tá ok? Quanto maior a fragmentação, maior será a combustão, a velocidade de combustão, tá ok? Atenção. O método mais antigo de se apagar incêndio, sendo o seu agente universal a água, é chamado de... Foi aquilo que eu falei. Qual é a função primária da água, do agente extintor água? É o quê? Resfriamento. Então, esse é o agente mais antigo que se conhece de extinguir incêndios, a água. Então, ela extingue o incêndio por resfriamento, ela reduz a temperatura ali, o calor, e corta dos elementos do triângulo do fogo. Então, o método mais antigo, chamado, nós falamos que é resfriamento. É isso aí, resfriamento. A próxima pergunta. Os incêndios de combustíveis, os incêndios de combustível que tenha comburente em sua estrutura íntima, somente pode ser extinto por, olha só, os incêndios de combustíveis que tenha comburente, o oxigênio, em sua estrutura íntima, somente pode ser extinto por congelamento, alagamento, abafamento. Tem duas questões aqui que eu chamaria a atenção para que não haja dúvida caso aconteça isso aqui. Primeiro, nós vamos analisar a pergunta. Os incêndios de combustíveis, que pode ser sólido, líquido ou gasosos, que tenha comburente, ou seja, oxigênio em sua estrutura íntima, tenha oxigênio em sua estrutura íntima, somente pode ser extinto por resfriamento, por abafamento. Não confunda resfriamento com abafamento. Ele está falando a estrutura íntima, então nós vamos abafar. Quando se fala em abafar, nós vamos tirar o oxigênio, né? Então, vamos chutar a letra D? Aí. Tá vendo? A pergunta, volta por favor, a pergunta, eu volto a falar novamente, a pergunta, quando fala em combustível que contém comburente em sua estrutura íntima, tá? Eu estou falando de um oxigênio, mas eu estou falando num combustível, Se ele tem na estrutura íntima dele aqui o comburente, o oxigênio, ele só pode ser extinto por quê? Por resfriamento, que está na estrutura íntima desse combustível, o comburente. Então, para mim chegar lá, eu tenho que o quê? Eu tenho que resfriar. Então, será a letra C, resfriamento. Tá ok? Bom, os extintores de espuma são utilizados em incêndio da classe A, incêndio em líquidos inflamáveis, incêndio em materiais elétricos, incêndio em materiais sólidos inflamáveis? Não, eu sei que a espuma combate incêndio da classe B que ocorre em líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis é o agente extintor de espuma, os extintores de espuma que combatem esse tipo de incêndio. B. Letra B. O agente extintor de espuma combate incêndio aí em líquidos inflamáveis. Tá ok? Bom, vamos à pergunta seguinte.
Quando há incêndio a bordo, as pessoas devem ser imediatamente colocadas. Barla-vento da chama, polpa, proa, solta-vento. Barla-vento é onde eu recebo o vento, é onde o vento está entrando na embarcação. Ele pode estar entrando pela proa, pela popa, por boreste ou por bombordo, tá? Barla, ele entra, solta, ele sai. Então, se acontecer incêndio a bordo, eu tenho que colocar as pessoas imediatamente onde o vento está entrando. É na entrada do vento, porque se ocorre um incêndio a meio navio, digamos assim, no través ali, o meio navio, e eu coloco as pessoas a sota-vento, o vento que está entrando, está saindo e está levando fogo para quem está na popa. Então eu coloco as pessoas a barla-vento, tá? Pegou o incêndio a bordo, as pessoas devem ser imediatamente colocado a barla-vento das chamas, tá? Então é a letra A. Isso aí. Não fique a dúvida sobre isso. Barla é quando o vento está entrando. Sota é quando o vento sai. Pegou fogo no local, eu vou colocar as pessoas próximas de onde o vento está entrando e não de onde o vento está saindo, ok? Bom, próxima pergunta. Extintores portáteis devem ser arrumados em... Nós já vimos isso aí. Locais fechados e seguros, nós já vimos aqui. Paióis de materiais atrás de equipamento pesado, locais de restrito acesso à embarcação, local fácil de acesso e de risco de incêndio. Desculpa, mas essa pergunta nós já fizemos ali atrás, tá? Mas é bom para fixação, tá bom? Os incêndios da classe B é o que ocorre onde? Esses incêndios? Que ocorre na presença de agentes extintores, que ocorre em líquidos inflamáveis, que ocorre em materiais sólidos inflamáveis, que ocorre em materiais elétricos. Nós, gente, os incêndios da classe B ocorrem em materiais líquidos inflamáveis, tá? Líquidos inflamáveis. Incêndio da classe C, a próxima pergunta. Ocorre onde esse tipo de incêndio? Na presença de agente extintor? Ocorre em materiais sólidos inflamáveis? Ocorre em materiais elétricos? Que ocorre em líquidos inflamáveis? Não. Ele ocorre em materiais elétricos energizados. Incêndio da classe C. Então, aqui já está a própria classe. É o incêndio, a letra C. A letra C aqui seria a resposta correta. Então, aqui nós fechamos o nosso simulado relacionado a combate a incêndio. Espero que isso aí tenha ajudado aos nossos candidatos para as futuras provas aí, tá? E tenha uma boa sorte e faça uma boa prova. Um abraço a todos.